A uva pode ser plantada e colhida em qualquer lugar, desde que a região tenha solo, clima e mão de obra favoráveis. Na cidade de Chapada dos Guimarães, em um parreiral de meio hectare, já foram colhidas até 3 toneladas de uva na safra de 2015. A plantação começou com um hobby de um ex-bancário. Então vamos conferir no Panorama Agropecuário de hoje. Na margem direita da rodovia MT-251, a 3,5 km de Chapada dos Guimarães e com vista para o Observatório do Sindacta da Aeronáutica. Aqui fica a plantação de uva Niagara rosada de Evilar. Mas, inicialmente, nos anos 90, ele ainda bancário, tentou plantar outro alimento nesta terra como hobby. A ideia era de se plantar alface, né, em estufa, mas a gente não conseguiu comprar a tecnologia de um argentino que produzia essas hortaliças lá em Prudente. Evilar decidiu plantar uva na propriedade em Chapada nos anos 2000, devido às condições de solo e clima, e uma sugestão de um agricultor experiente. Encontrando um agrônomo da Aprivite de Primavera do Leste, perguntei se poderia se produzir uvas aqui em Chapada e ele disse para mim que uvas se produzem em qualquer lugar. E aí a gente formou uma parceria e aqui a gente começou o nosso plantio. Mas a primeira safra de uva foi desanimadora. Das 1.600 mudas plantadas, apenas 260 vingaram. Problema causado pela técnica do enxerto da planta. Eu plantei inicialmente 1 hectare de uva e nós fizemos aqui a enxertia no campo. Plantamos primeiro o cavalo, o porta-enxerto, e escolhemos a variedade Niagara rosada por ser mais resistente a pragas. Em 2010, o agricultor passou a comprar mudas de uva da espécie Niagara rosada já enxertadas, produzidas em Lavras, Minas Gerais, por uma empresa francesa e as brasileiras Epamig e Embrapa. E aí, de 800 plantas que nós solicitamos, 5 não vingaram. Quer dizer, é uma tecnologia realmente bem mais avançada do que enxertia no campo. Em Mato Grosso, Evilar recebeu orientações de um experiente produtor de suco de uva sobre a recomendável limitação das safras anuais. Falou para mim primeiro, Evilar, para de produzir 2 safras por ano, porque uma safra só você vai conseguir uma produtividade bem maior do que 2. A gente tem um período chuvoso e um período seco. No período chuvoso, há incidências de muitas pragas, muitos fungos, e não é um período bom para se produzir. Então, a gente, nesse período das chuvas, nós fazemos a poda. Assim que vêm os cachos, a gente retira todos os cachos para que a planta consiga manter a energia para a próxima poda, que a gente chama de produção, que acontece no mês de abril, no nosso caso aqui. Abril, maio, para que a gente tenha a colheita agora em agosto. Assim, em 2015, ele chegou a colher 3 toneladas de uva Niagara rosada em Chapada dos Guimarães. O parreiral tem potencial para produzir até 7 toneladas anuais. Quantidade favorecida pela irrigação, o não uso de agrotóxicos, a adubagem com casca de algodão e o clima que fica seco no inverno. As uvas Niagara ocupam meio hectare aqui da terra de Evilar. O agricultor pretende ampliar a produção em pelo menos 1,5 hectare. Será meio hectare de uva Vitória, uma espécie sem sementes, desenvolvida pela Embrapa. Mais 1 hectare de uva Syrah. O clima frio ajuda, mas ele não é questão essencial para se produzir a uva, né? Como eu disse no início, uva se produz em qualquer lugar. Então, a Chapada tem uma condição muito peculiar, que é um inverno bem seco. O inverno seco não traz doença para a folha e nos traz assim, um fruto de melhor qualidade. Então, nós temos uma condição bem bacana aqui, que é um clima seco e um solo drenável. De tempos em tempos, Evilar faz uma poda radical no parreiral. A última fez a produção anual de uva cair para 700 quilos.
mas a ação é necessária para fortalecer a planta. Na próxima poda, ele pretende comercializar as folhas da videira para quem prepara alimentos árabes. Muitos restaurantes têm nos procurado solicitando as folhas. A gente nunca comercializou. Porém, como agora nós estamos produzindo apenas uma safra de uva por ano, a poda de formação, em que a gente não aproveita os frutos, nós vamos então comercializar as folhas de uva.